Oi? Bem, mais uma vez, bom dia para quem está aqui presente, para quem está na nossa reunião online, virtual. E, bem, essa semana a gente tem algumas pessoas aqui da igreja, né, que estão com Covid e não estão aqui presencial, e estão participando de casa, estão nos prestigiando aqui. E que bom que hoje a gente tem essa opção, né? Que bom que hoje a gente consegue ver também de casa, e que bom que hoje a gente consegue assistir isso também online. Algum tempo atrás, a gente não teria essas opções e hoje a gente tem. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que a gente consiga realmente usar todos os recursos que a gente tem para que cada vez mais a gente possa estar ligado a Deus, ouvindo, cultuando a Ele, para que a gente possa estar mais perto da vontade dEle. E essa semana, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria, né? Porque sinceramente, eu não me sinto muito preparado para estar aqui pregando. Porque normalmente a gente prega para pessoas que já têm muito conhecimento. A gente prega as mesmas coisas sempre. A gente fala de Cristo, de Deus e daquilo que é muito maior que nós. Daquilo que é muito mais importante e que tem muito mais valor. Então, como nós podemos falar disso e como entender do que falar? E eu me pegando sobre isso, assim, o que eu vou falar? O que eu vou levar para as pessoas? Porque é uma coisa muito importante. Porque o mandamento de Deus era: vem, vai e fala de mim, fala da minha palavra. Só que ao mesmo tempo ele é muito maior que nós. Então nós, imperfeitos, tivemos a incumbência de falar dele. E pensando nisso, eu fiquei assim, me dá um sinal, assim, eu quero entender, eu quero saber do que eu vou falar. E aí eu fui entender, eu fui procurar e pesquisar sobre como ouvir essa voz, como entender, como saber quando Deus está falando com a gente. E aí eu fui no livro de Samuel, e foi nessa passagem. Acho que deve ser conhecido de quase todos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Toma, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo te ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa com Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais seja expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Amém. E quando eu estava meditando nessa passagem,
eu encontrei ali duas mensagens que me ficaram mais fortes. Uma sobre Samuel ter sido chamado e uma sobre a situação de Eli. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? A gente ouve, é o processo natural do ouvido, de escutar algum som, de alguém estar falando alguma coisa. Esse é o ouvir. E existe o escutar, que é quando a gente se concentra e quando a gente começa a entender realmente aquilo que estamos ouvindo. Quando Samuel estava ouvindo chamar ele estava entendendo que era para ele ir. Só que ele não conseguia entender que não era ele que estava chamando ele, que era Deus. Mas isso não necessariamente foi por uma falha de Samuel, porque durante o texto fala que Samuel não conhecia a palavra de Deus. Ele ainda não tinha ouvido essa palavra. Ele ainda não tinha ouvido esse som. E pela sua preocupação com Eli, que era quem cuidava dele, que estava já ficando cego, que estava ficando doente, ele foi, porque ele estava preocupado com Eli. Então ele ia até Eli para tentar ajudar. Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui. Assim, você me chamou, eu estou aqui. E fez isso várias vezes. Até que Eli revela para Samuel, fala assim, volta e responde, porque é o Senhor que está te chamando. Porque é Deus que quer falar com você. O que ficou forte para mim nessa questão do Samuel, de ele ouvir, é que muitas vezes a gente vê os sinais de Deus, eles aparecem na nossa vida. Seja através do nosso irmão que está aqui do nosso lado, seja através da nossa família, dos nossos pais, esposos, filhos. E muitas vezes a gente não consegue entender esse sinal. Não porque a gente não quer, mas porque nós já temos muito mais forte em nós as relações que a gente tem aqui com esse mundo. Então a gente procura exatamente de onde está saindo o som e onde a gente acredita. A gente acredita que são as pessoas que estão aqui, que precisam da gente, que querem a nossa ajuda, que precisam de algum auxílio. Só que às vezes, e a gente se questiona, mas será que Deus não vai me dar o sinal? Será que Deus não vai mostrar aquilo que eu tenho que fazer? No tempo de Samuel, as pessoas dependiam dos profetas, dependiam das pessoas que se comunicavam diretamente com Deus para saber a vontade de Deus e saber aquilo que Deus tinha. Então isso era um pouco mais complexo de saber exatamente quando vinha essa mensagem de Deus e quando não era. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje, nós não precisamos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus nos nossos ouvidos. Porque a gente tem a Bíblia para saber se aquilo que a gente está ouvindo é da vontade de Deus ou não. Porque a Bíblia é inspirada por Deus e tudo que a gente precisa está ali. Mas quando é um sinal de Deus, quando é alguma coisa que foi dita por Ele, que é para nós, a gente consulta na Bíblia e a gente vai descobrir se aquilo é ou não. O problema é quando a gente ainda não conhece a Bíblia, quando a gente ainda não está entendendo o que ela tem para a gente. Porque a gente pode ouvir as passagens da Bíblia, a gente pode estar aqui ouvindo, mas será que a gente está escutando aquilo que a Bíblia tem para nós? Será que a gente realmente está buscando entender aquilo que Deus tem falado com nós através da Bíblia? Às vezes não é só através da Bíblia. Eu vou escutar isso através de outras pessoas em outras situações. Mas eu estou preparado para isso? Naquele momento Samuel não estava. Mas quando ele fala para ele, ele entende. E ele passa a procurar algo maior. Quando nós nos entregamos e quando nós aceitamos Cristo, nós nos batizamos, essa é a conversão que nós precisamos fazer. É essa mudança que nós precisamos ter. A gente precisa começar a entender que nós precisamos voltar os nossos olhos para o alto. E não mais para aquelas coisas que a gente conhece. E não mais para as coisas que nos prendiam aqui. A gente vai encontrar, vai continuar convivendo com todas as coisas que sempre estavam. Mas quais são as coisas para onde eu quero olhar? Quais são as coisas para onde eu quero caminhar? E aí, tem uma outra mensagem ali sobre Eli. No começo, né, voltando um pouquinho na história de Samuel, ele estava com Eli, ele morava com Eli, porque ele foi concedido, porque ele foi consagrado a Deus por Ana,
que não podia ter filhos, pediu essa bênção a Deus, Deus concedeu, e ela então consagra Samuel a Deus, entregando ele a Eli, para que ele fosse criado no caminho de Deus. Só que tem um detalhe nessa história. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Eli já não tinha mais essa conexão. O homem responsável por fazer a conexão entre Deus e o povo já não tinha mais essa conexão. Já não fazia mais isso. E ele criou os seus filhos da mesma forma com que ele fazia. Então ele tinha seus filhos que também faziam as coisas erradas, ele já não tinha conexão com Deus, e ele recebe Samuel, que foi consagrado a Deus, porque foi uma bênção de Deus na vida de Ana. Ele pega Samuel e entrega a Eli, que era uma pessoa que já não tinha mais conexão com Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus deixa Samuel com aquela pessoa que já não tinha mais conexão com ele? Olhando aos nossos olhos, o natural seria que Eli ensinasse a Samuel a ser exatamente como os filhos de Samuel. Porque ele ensinou. Os filhos de Samuel, os filhos de Eli faziam as coisas erradas porque eles foram ensinados a isso. Porque os filhos viam o pai fazendo aquilo e os filhos repetem, porque a gente aprende pelo exemplo. Os nossos filhos normalmente são como nós. Eu já comentei isso aqui um outro dia. Numa família de médicos, naturalmente, teremos muitos médicos. Numa família de delegados, de policiais, naturalmente, teremos muitas pessoas voltadas para essa área. Porque nós aprendemos com um exemplo. E se Samuel estava no meio de Eli, qual era o exemplo que ele tinha? Ele tinha um exemplo de coisas deturpadas. Só que a intenção de Samuel era servir a Deus. Ainda que ele estivesse naquele meio, ele queria servir a Deus. Ele buscava a Deus. E esse é um ponto muito forte. E às vezes a gente se prende nessas coisas e usa isso como muleta. Assim, eu não tenho um bom serviço, eu não tenho uma boa renda, porque a minha família não tinha, porque o meu pai não tinha, porque não sei quem não tinha. Eu sou assim porque meu pai me ensinou, porque não sei quem me ensinou. No meu trabalho eu sou assim porque todo mundo é, porque o do lado é, porque o meu chefe não é legal. A gente se prende nisso. Só que Samuel não fez isso. Samuel sempre respeitou a ele. Porque a gente precisa ter respeito. Só que ele sabia que ele estava servindo algo muito maior do que ele. Quando ele ouviu a voz, a primeira preocupação dele foi com Eli. Ele vai até ele. Porque naquele momento era isso que preocupava ele. Mas no fundo do coração dele, ele sabia que muito maior do que ele era Deus. E quando ele entende, ele vai e ouve. E a partir de então, ele começa a se comunicar com Deus, Samuel. Samuel ouve e começa a se comunicar com Deus. E isso faz com que Samuel depois seja o profeta e ele seja a pessoa que a Bíblia nos relata. Só que nós também precisamos fazer esse mesmo processo. Nós precisamos deixar de lado as coisas que nos prendiam antes e começar a buscar a Deus. Senão, nós seremos como os exemplos que tivemos durante toda a humanidade, de pessoas que se perdem nos seus próprios interesses, não por maldade, porque a maioria das pessoas tem ótimas intenções. Nós temos boas intenções. Só que o nosso julgamento é falho, porque nós somos falhos. E se nós continuarmos a seguirmos os exemplos daquelas pessoas que nos criaram no mundo, no trabalho, a gente vai ser igual a todas essas pessoas. Nós precisamos buscar algo maior. Porque o interesse que temos quando nós nos entregamos a Deus e nos batizamos, nós reconhecemos que Cristo é a única salvação, é ter a salvação. Esse é o nosso interesse. Então, o que nós realmente queremos? Por que nós participamos de um culto aqui nos domingos? Por que nós viemos aqui? O que nós estamos buscando quando viemos aqui? A gente está vindo aqui porque a gente só quer cumprir um compromisso? A gente vem aqui porque a gente não tem outra coisa para fazer?
Pelo menos não deveria ser isso, e eu acredito que não é. Nós estamos aqui porque nós sabemos que precisamos de algo maior. Só que para ter esse algo maior, nós precisamos entender a voz de Deus, nós precisamos escutar o que Deus está nos dizendo. Seja através da Bíblia, seja através daquilo que ouvimos aqui, seja através de uma conversa com o irmão depois que termina o culto. Por isso é importante que estejamos aqui, em comunhão com Cristo. Às vezes não necessariamente aqui no domingo presencial, pode ser no culto, pode ser no online, mas é importante que a gente esteja com pessoas que têm a mesma intenção que a gente, para que nós nos estimulemos, para que nós ajudamos, para que a gente possa se ajudar, para chegar no mesmo ideal, que não é ter uma vida em paz aqui. Que bom que tenhamos. Tomara que tenhamos uma vida em paz aqui. Mas só que nada que a gente tem aqui vai superar a salvação que vem depois. Nada que eu passe aqui compensa eu desistir da salvação depois. Porque ela é muito maior do que qualquer coisa que a gente tem. Porque Cristo é muito maior do que isso. Então, que a gente realmente possa escutar aquilo que Cristo vem nos dizer. Que a gente realmente entenda que nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos sim de tudo que está aqui, das pessoas que estão aqui, cada um com seus defeitos, porque todos temos, todos mesmo. Nós somos imperfeitos. Mas é juntando as nossas imperfeições que a gente consegue entender que Cristo é perfeito. Ele é o único que tem a perfeição. Então a gente precisa uns dos outros. Então escutemos, mesmo que seja de um irmão imperfeito, mas escute. Escute, porque ele pode completar aquilo que está faltando em nós. Ele pode nos ajudar em alguma coisa que nós precisamos melhorar. Mas para isso eu preciso escutar. Para isso eu preciso dar ouvidos. Para isso eu preciso estar junto. E eu entendo que é por isso que Deus fala, não deixeis de congregar, porque eu preciso estar com meu irmão. Não só sentado no banco, não só ouvindo a ceia, a oferta do sermão, mas congregando com os meus irmãos. E congregar com os meus irmãos vai muito mais além de participar de uma reunião de 1 hora. Congregar com os meus irmãos significa sentir empatia por eles. Sentir empatias, é entender os problemas que todo mundo tem. Não que eu queira resolver o problema de todo mundo e não que todo mundo vai resolver, mas é para que a gente possa se fortalecer. É que a gente possa seguir no mesmo caminho e que a gente não nos desanime no caminho. Para que a gente não perca o nosso foco, que é servir a Cristo. A gente sabe que não tem nada que a gente faça que possa garantir que a gente seja salvo. A salvação é uma graça dada por Cristo. Mas a gente sabe que, seguindo a Cristo, nós vamos ser pessoas melhores. Nós nunca seremos merecedores da salvação. Mas nós precisamos caminhar no caminho, em direção àquele que pode dar a salvação. A salvação vem de Cristo. Só Ele pode nos dar. Então que a gente possa realmente ouvir, escutar e entender aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para que assim a gente possa se fortalecer como cristãos e que a gente um dia esteja junto com Ele, quando Ele vier nos buscar. Em nome de Jesus, amém.